Fala pessoal, tudo bem? Nosso mini curso aqui de genética para os alunos do clube, dos profs. E a segunda aula a gente vai trazer aqui algumas variações da primeira lei, tá? Veja que eu não estou aqui aprofundando, estou, na verdade, focando em conceitos básicos, garantindo que a partir desses conceitos básicos vocês consigam entender conceitos que são mais amplos, porque muitas vezes já na aula o professor já chega falando da primeira lei, já chega falando de codominância, dominância incompleta, e é importante você saber como que isso surge, de onde vem isso daí, né? Então nós terminamos a primeira aula falando da primeira lei. Agora, existem situações especiais em relação à primeira lei. A gente chama de situações que Mendel não estudou, variações da primeira lei de Mendel. Tá? E a gente começa aqui estudando nessa segunda aula as variações do monohibridismo. A primeira lei de Mendel, ela forma um híbrido, lembra? Vzão, Vzinho ali na geração F1, então ela é monohibridismo. Essa primeira lei, ela pode apresentar variações. Um exemplo é a ausência de dominância. Galera, quando você fala de primeira lei, você tem um gene dominante, tem um gene recessivo. Agora, e quando não tem dominância? Nós temos dois tipos de ausência de dominância: a dominância incompleta e a codominância. Começamos pela dominância incompleta. O melhor exemplo que você tem aqui é a flor boca de leão. Então, temos a flor boca de leão, temos também a flor maravilha. Flor maravilha. Fique atento, porque quando algum exercício falar boca de leão, flor maravilha, o teu cérebro já deve sintonizar com dominância incompleta. Ausência de dominância do tipo dominância incompleta. O que define a dominância incompleta? Quando manifesta fenótipo intermediário na geração F1. Tá? Como assim? Vamos ver. Imagine que na geração parental você tem uma planta que produz flor vermelha, cruzando com uma planta que produz flor branca. Ao produzir somente flor branca, significa que essa planta é pura, né? Então, aqui eu vou chamá-la de besão, e ela vai produzir um gameta besão. Ao entender que essa planta é pura, vesão, só vai produzir gameta vesão. Nesse caso, nós utilizamos letras distintas, V de vermelho, B de branco, porque trata-se de uma ausência de dominância. Se fosse primeira lei de Mendel, eu iria usar a letra B, por exemplo, né, que é da cor recessiva, ou a letra V, que é o vermelho, que seria o recessivo, não sei, né, qual fosse a cor recessiva. Só que aqui não tem dominante, aqui não tem recessivo. Então, nesse caso, a gente usa uma letra para cada, né, característica. B para branco, V para vermelho. Lembre-se que Mendel falou que durante a formação dos gametas, os gametas segregam-se. Mendel está falando de meiose aqui, sem conhecer de meiose. Olha que vida louca, né? Olha que cara genial. Então, você tem aqui Vzão e Bzão. Os gametas voltam a se encontrar durante a fecundação. E aí você tem um indivíduo que é VB. Esse indivíduo que é VB, ele não é vermelho e ele não é branco. Ele é intermediário. Ele tem um fenótipo intermediário, uma característica que está no meio do caminho. Parece que o vermelho misturou com o branco, né? Você pode pensar na questão de cruzamento de gado. Por exemplo, imagine uma raça de gado que tem pelo preto, um touro preto cruzando com uma vaca branca. E o filhote, todos os filhotes nascem cinza. Cinza é o quê? Um fenótipo intermediário, tá? E aí, quando você faz uma autofecundação, uma autopolinização dessa geração F1 com ela mesma, você tem aqui uma proporção de um vermelho, né, para 2 rosas para 1 branco. Essa é a proporção fenotípica, né? 1 vermelho para 2 rosas para 1 branco. Veja que aqui, né, a gente tem uma situação, então, de dominância incompleta. Ao mesmo tempo, gente, que eu tenho 1 com genótipo VV, 2 com genótipo VB e 1 com genótipo BB. Diferente da primeira lei, porque a primeira lei, lembra? Vou voltar lá no slide anterior, ó. A primeira lei você tinha uma proporção
fenotípica de 3:1. E genotípica de 1:2:1. Isso aqui é teoria, é importante vocês saberem. Proporção da primeira lei, fenotípica e genotípica, ela não é igual. Proporção fenotípica era 3:1, genotípica 1:2:1. Já quando é um caso de ausência de dominância, a proporção fenotípica é igual à proporção genotípica. Isso é importante você saber, tá? A mesma coisa, galera, vai acontecer com a codominância. Qual a diferença de dominância incompleta para codominância? Na dominância incompleta, também chamada de semidominância ou dominância intermediária, é quando você tem uma característica intermediária. Aqui não, aqui é quando você tem os alelos ativos simultaneamente. Por exemplo, quem está assistindo essa aula e tem sangue do tipo AB? Gente, se você tem sangue AB, significa que você recebeu ali o antígeno A presente nas suas hemácias, garantindo que você tem sangue A, você recebeu o antígeno B do teu pai ou da tua mãe, e aí, ao mesmo tempo, eles se manifestam. Então, não é o antígeno A dominando o antígeno B, não, eles têm uma manifestação simultânea. E a pessoa que recebe, então, o antígeno A do pai, antígeno B da mãe, ou vice-versa, essa pessoa tem sangue AB, tá? Vamos falar de novo de raça de gado. Se eu tenho um touro de pelagem preta que cruza com uma vaca de pelagem branca e eu tenho 100% dos indivíduos malhados, parte do corpo é preto, parte do corpo é branco, isso não é dominância incompleta, isso vai ser codominância, porque eu tenho manifestação simultânea, tá? Então, isso é codominância. E lembre-se que na espécie humana a gente tem tipo de sangue AB, um exemplo de codominância. Dentro desse assunto de variações do monohibridismo, nós temos ainda a situação de letalidade. Por exemplo, em camundongos, né? O que acontece? Se eu tenho camundongo amarelo cruzando com outro camundongo amarelo, esses camundongos, eles são, por exemplo, casão, casinho, cruzando com casão, casinho. Quando você cruza casão, casinho com casão, casinho, vai dar casão, casão, esse cara morre. Vai dar casão, casinho, casão, casinho, esses caras são amarelos. E casinho, casinho. Esses caras são agutis. Aguti é o selvagem, tá, gente? O aguti é o selvagem. Esse aguti, né, tem uma proporção de 1. E o amarelo é 3? Não, esse morre. Aquele que morre nós não contabilizamos. Então, cuidado, toda vez que envolver uma situação de letalidade, quando falar, por exemplo, de nanismo na espécie humana, acondroplasia, que é o nanismo hipofisário, a gente tem aí o quê? Uma situação de letalidade. Quando a gente fala de nanismo, o anão, galera, o anão, tá? O anão, ele é azão, 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 azinho, né? Esse anão que é azão, azão, ele morre. Então, não existe nenhum anão dominante, homozigoto dominante, esse cara morre. Então, imagine que eu cruzo um pai que é anão, uma mãe também anã, tá? Lembrando que o nanismo é uma característica dominante, né? Aqui você vai ter azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Esse cara aqui morre. Então, qual é a chance desse casal ter um filho anão? É 2. Qual é a chance desse casal ter um filho normal? É 1. 2 o quê, Giovanni? 2/3. É 1 o quê? 1/3. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. 2/3, 1/3. Nada de 2/4 e 1/4. Tá? Isso é errado, por quê? Porque eu estou falando de letalidade, tá bom? Aqui, ó, a acondroplasia é o nanismo, é uma herança autossômica dominante, como eu disse, um exemplo na espécie humana. Endocruzamento, casamento parental. Por que aumenta a chance quando você tem, por exemplo, um casamento dentro da mesma família? Gente, todos nós temos genes que nós chamamos de genes deletérios. Mas a chance de 2 pessoas aleatoriamente na população terem os mesmos genes para a mesma característica é menor do que você imaginar o encontro desses genes deletérios dentro de uma mesma família, né? Então, dentro de uma mesma família, aumenta-se muito a chance do encontro de genes deletérios para a mesma característica genética. Então, por isso que aumenta a probabilidade de encontro desses alelos deletérios recessivos quando a gente pensa
em casamento parental. Endocruzamento é um casamento dentro da mesma família, cruzamentos consanguíneos ou casamento parental, tá? Então, a gente tem aí a possibilidade do aumento, né, do encontro desses alelos. E a gente termina essa segunda aula do nosso minicurso falando de polialelia ou alelos múltiplos. Um exemplo, gente, é o sistema BO, que você tem o gene A, você tem o gene B, você tem o gene Izinho, né? Então, para o sistema BO, não é o Azão e o Azinho. Eu tenho 3 alelos. Então, já é um exemplo de polialelia. Outro exemplo de polialelia é a pelagem de chinchila, né? Que você tem lá o agouti, que você tem o Himalaia, você tem o albino, né? Você tem o chinchila. Então, polialelia é quando eu tenho mais de 2 alelos. Então, um exemplo, sistema BO e pelagem de coelhos, tá? Assim nós fechamos a segunda aula do nosso mini curso. Até mais.